Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui através desse vídeo para abençoar poderosamente a sua vida, a sua família. E esse canal foi criado exclusivamente para você que é amante da palavra de Deus. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal do pastor Robson dos Santos, amém? Você também pode me acompanhar pelo Instagram. E você deixa o seu like, o seu joinha lá, o seu comentário, em nome do Senhor Jesus. Deus vai estar te abençoando com toda a sorte de bênção. E aqui eu já quero agradecer todos aqueles que têm me ajudado, me incentivado ali através dos comentários. E a gente tem visto, né, e ouvido o testemunho da palavra que está chegando nos lares e as pessoas estão sendo abençoadas pela poderosa palavra de Deus. Só Deus pode fazer isso. Então nós agradecemos primeiramente a Deus e cada um de vocês que se inscreveu. Deus abençoe cada um em nome do Senhor Jesus. Vamos meditar um pouco da palavra de Deus. Esse é o objetivo desse canal. Dessa feita nós vamos ler no livro de Gênesis, capítulo de número 21, e dois versículos que serão o versículo de número 16 e o versículo de número 20. Gênesis 21, 16 e 20. O 16 diz assim: e ela foi sentar-se em frente dele, a boa distância, como a distância de um tiro de arco, pois ela disse que eu não vejo a morte da criança. E sentada em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Versículo de número 20. E Deus estava com o menino, e ele cresceu e habitou no deserto e se tornou um arqueiro. Amém? Queridos, hoje nós vamos falar aqui de Abrão, de Sarai, de Agar, de Ismael e de Isaque. Aqui esse texto está falando sobre a história maravilhosa de Abrão. Eu falo Abrão porque depois que o seu nome foi trocado para Abraão, e a Bíblia diz que passados-se 10 anos, isso está lá no capítulo número 16, que passados-se 10 anos que Abraão está ali com Sara, passados-se 10 anos, e Sarai, porque também não era Sara, era Sarai, ela não gera, e segundo o costume e a lei permitia que no máximo até 10 anos, se a mulher não gerasse, poderia preparar-se uma concubina para gerar no lugar daquela mulher que era estéril, no caso aqui de Sarai. A Bíblia vai dizer, meus queridos irmãos, que passados-se 10 anos, Sarai, juntamente com seu esposo, eles entram em acordo e vai pedir para que Abrão coabita com sua própria serva, por nome de Agar. Quem era Agar? Agar era filha de Faraó. Quando eu falo Faraó, não é o Faraó de Êxodo, não, viu, meus queridos? Faraó aqui é do capítulo 12 de Gênesis. Capítulo 12 de Gênesis. Quando Abrão desce para o Egito e em favor e em respeito a Sarai, o faraó ali da época, ele vai entregar servos e servas na mão de Abrão, né, como recompensa, como respeito a Sarai. E nessa leva vem Agar. Agar é filha de Faraó, do capítulo 12 de Gênesis. E quando nós vemos no capítulo número 16, nós vamos ver que agora, em consentimento mútuo entre Sarai e Abrão, Abrão vai coabitar com Agar. A Bíblia diz que quando ele coabita, vai nascer quem? Ismael. Aí a Bíblia vai dizer que um dia começou a ter uma rivalidade, umas discórdia entre Sarai e Agar, entre Ismael e Isaque. A Bíblia vai dizer que houve-se uma zombaria.
A história vai dizer que Ismael sempre julgava em rosto de Isaque sobre o direito da primogenitura, que o direito da herança, porção dobrada, e isso foi acarretando, trazendo problemas, até que chegou o ponto de a própria Sarai mandar que, ou Sara, agora já é Sara, mandasse Abraão, pudesse mandar Agar embora. A Bíblia diz que um dia de madrugada, Abraão acorda e ele vai dar um pão. A Bíblia diz um pão para Agar e um odre de água, e ele vai dispensar. A Bíblia diz que Agar, ela vai para o deserto errante, ela não sabe para onde estava indo. Ali, quando ela saiu, ela não saiu com a direção definida, mas ela sai para o deserto, e a Bíblia diz que passado-se o tempo, é lógico, acabou o pão, acabou a água, e a Bíblia diz que o menino começou a chorar. O menino queria água, o menino queria pão, o menino estava com fome. O texto vai dizer que Agar coloca essa criança debaixo de um arbusto ou debaixo de uma árvore. E o texto que nós lemos aqui, no versículo de número 16, meus queridos, diz assim: ela foi sentar-se em frente dele a boa distância, como a de um tiro de arco, pois ela diz que eu não vejo a morte da criança. E sentada em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Quando Agar viu que tinha acabado o pão, quando ela viu que tinha acabado a água, ela coloca o menino debaixo dessa árvore e ela vai uma distância de um tiro de arco e vai sentar longe e vai começar a chorar. A Bíblia diz que ela levantou a sua voz e chorou. Agora no versículo de número 20 diz assim: e Deus estava com o menino, e ele cresceu e habitou no deserto e se tornou um arqueiro. Querido, o que é que nós aprendemos aqui nessa rápida reflexão? É que o que eu vejo aqui, que o futuro dessa criança, o futuro dessa criança, ele foi definido pela ação da mãe. Por quê? Porque a Bíblia diz que justamente a distância que ela ficou do menino, que era uma distância de um tiro de arco, futuramente esse menino se transformou ou vai se transformar em um arqueiro. Então observa que isso foi profético, porque ela vai caminhar uma distância de um tiro de arco, no versículo de número 16, e no versículo de número 20 diz que justamente o menino, no versículo de número 20, o menino habitou no deserto e se tornou um arqueiro. Louvado seja o nome do Senhor. Observe que o menino se tornou um arqueiro por causa do ato da sua própria mãe, porque ela vai andar justamente a distância de um tiro de arco. O que eu aprendo aqui? Que muitas das vezes, queridos, que nós somos hoje o que somos porque alguém fez alguma coisa. Alguém pagou um preço. E eu já quero aqui abrir um leque para você não confundir essa reflexão. Eu estou dizendo que você pode ficar tranquilo, que você não precisa mover uma palha, nada disso. O que eu aprendo aqui é que o menino se tornou um arqueiro por causa da atitude da mãe. Aquilo foi profético, porque ela vai distanciar uma distância de um tiro de arco e futuramente esse menino vai ser um arqueiro. Agora observe que ele não vai ser somente um arqueiro, mas também ele vai habitar no deserto. Observe que ele conseguiu superar a condição, o clima do deserto. Ele conseguiu habitar, ou conseguiu se envolver, conseguiu se adaptar
no deserto. O que nós aprendemos aqui com a porção da palavra de Deus, que muitas das vezes, hoje, nós somos o que somos, porque alguém pagou um preço. E às vezes nós nem sabemos, né? Às vezes tem gente hoje, nós vemos pessoas hoje bater no peito e dizer assim, eu estou aqui por mérito meu. Não, nem todas as vezes, nem sempre. Às vezes é mérito nosso. Às vezes a posição que eu estou hoje pode ser mérito de outro, de alguém, do meu pai, da minha mãe, de um irmão, de um amigo. Então nós temos que ter a humildade de reconhecer que muitas das vezes nós estamos na posição que nós estamos porque não foi totalmente o meu mérito, porque alguém pagou o preço, alguém foi mais adiante, alguém fez algo que hoje me colocou na posição que eu estou, que você está. Porque hoje nós vemos tantas pessoas dizendo, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Justamente, nem sempre a posição que nós ocupamos hoje, nem sempre é totalmente mérito nosso. E nós vamos aprender isso, que o menino se torna justamente frecheiro porque a mãe distanciou uma distância de um tiro de arco. Então, foi o ato profético, foi a atitude da mãe que colocou aquele menino futuramente, ele se tornou um arqueiro. E dentro disso, eu pude ver que hoje nós somos o que somos, nós estamos na posição que nós estamos, pelo ato do Senhor Jesus Cristo, e eu lendo, e Deus ministrando no meu coração. Quantas pessoas, gente, pessoal, quantas pessoas que hoje batem no peito e são pessoas prepotentes, arrogantes e acham que estão na posição que estão porque por seus próprios méritos. E eu estudando na Bíblia Sagrada, e não estou aqui fazendo apologia à ignorância, que você não deve estudar, que alguém vai... Nada disso. Eu estou falando que nós temos que entender que muitas das vezes a posição que nós estamos ocupando ou que nós vamos ocupar não é totalmente mérito nosso. Alguém pagou o preço ou alguém está pagando o preço para te colocar nessa posição. Então, nós devemos se humilhar e reconhecer que às vezes a posição que nós ocupamos foi alguém que nos ajudou. E dentro dessa reflexão, eu pude ver hoje, nós como servos, hoje nós temos o nome escrito no livro da vida. Hoje, se você está numa posição, hoje, seja eclesiástica, foi primeiramente pelo um ato do Senhor Jesus Cristo. Por Jesus ter ido, o objetivo, o porquê de nós hoje galgarmos uma posição como servo do Senhor Jesus, por nós hoje sermos batizados com o Espírito Santo, por hoje nós sermos usados por Deus, né? Hoje é por quê? Por causa de um ato que Jesus fez lá no jardim dos Getsemane, quando nós lemos em Mateus capítulo número 26, e nós vamos ler Mateus capítulo de número 26 e o versículo de número 39. Olha o ato de Jesus, a atitude de Jesus, olha o que ele fez. Diz assim, e ele indo um pouco mais adiante, prostou-se sobre a sua face, orando e dizendo, ó meu Pai, se é possível, passa-se de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Observe que diz, e ele indo um pouco mais adiante, Jesus ali no Getsemane, sabendo que ele ia passar, ele não retrocedeu, ele foi um pouco mais adiante. E por ele não ter retrocedido, por ele não ter voltado, por ele ter ido mais adiante, hoje nós temos direito à salvação. Você é batizado com o Espírito Santo, não é mérito seu. Se você prega e Jesus te usa, não é mérito seu. Sabe por quê? Porque Jesus foi um pouco mais adiante.
Mas tem pessoas que batem, porque eu tenho o dom disso, porque eu sei falar bem, porque eu sei pregar bem, porque eu nada disso. Nós temos que tirar o eu. Hoje nós somos o que somos porque Jesus foi um pouco mais adiante. E em Israel, nós vamos ver o costume ali do judeu, do povo do Antigo Oriente, nós vamos ver que existiam méritos dos pais. Ou seja, toda vez que vinha uma praga, toda vez que vinha uma coisa ruim entre o povo, né, coletivamente ou individualmente, eles clamavam pelos méritos dos pais. Eles, nas suas orações, quando vinha uma peste, quando vinha uma guerra, quando vinha alguma coisa ruim entre a comunidade, eles clamavam a Abraão, eles clamavam, né, aos méritos dos pais. Então, nós vamos ver também que Salomão foi o que foi por causa de quem, gente? Por causa do seu pai Davi. Tudo o que Deus fez na vida de Salomão foi por causa do mérito do seu pai Davi. Então nós aprendemos aqui com H que por H ter ido mais adiante, a distância de um tiro de arco, futuramente o seu filho se tornou ou se tornaria um arqueiro, um flecheiro, por causa da atitude dela. Então nós temos que entender, hoje nós somos o que somos. Às vezes não é por causa do seu mérito. Alguém te ajudou, alguém te deu a mão, alguém acreditou em você. Então nós temos que entender que hoje, como servos do Senhor Jesus, nós somos o que somos porque Jesus foi um pouco mais adiante. Jesus não retrocedeu, Jesus não voltou, Jesus não desistiu, Jesus acreditou. Jesus sabia que ele estava ali prestes a edificar uma igreja forte e nós fazemos parte dessa igreja. Então fica com esta palavra, você é o que é, porque hoje, irmãos, um dos maiores, se é que nós podemos usar esse termo, porque pecado não tem tamanho, mas é um pecado horrendo, né? As pessoas achar que conseguir alguma coisa por seu próprio mérito. Então, através da palavra de Deus, Ismael foi o que foi, porque a mãe dele foi um pouco mais adiante. Alguém acreditou em você, alguém estendeu a mão por você, alguém mencionou você. Então, seja mais humilde, reconheça a posição que você está, saiba que alguém, e às vezes, meus queridos irmãos, é uma pessoa que às vezes a gente não dava nada por ela, nada por ela. Foi uma pessoa que estendeu a mão e que te ajudou. Então nós temos que ter a humildade de reconhecer isso, que aonde nós estamos é porque não foi totalmente pelo nosso próprio mérito. Eu, estudando aqui, eu me lembrei quando Deus falou para o profeta Isaías, Deus dizendo para o profeta Isaías sobre a situação de Israel, ali no capítulo número 1, o povo estava enfermo do alto da cabeça, a planta do pé, e as chagas que não foram espremidas, a situação daquele povo, o pecado era tamanha. E no capítulo número 3 nós vamos ver as filhas de Sião. Então há um contraste, há um paradoxo, porque no capítulo 1 está falando sobre a situação da nação de Israel, do pecado era tamanho. A Bíblia diz que o boi conhece a manjedoura de seu dono, mas o povo de Deus não conhecia o seu Criador. E no capítulo de número 3 de Isaías vai falar sobre as filhas de Sião. Eram mulheres arrogantes que andavam cascavelando por cima dos seus saltos, achando que era alguma coisa. Que nós possamos se humilhar, entender que nós estamos na posição que nós estamos, porque alguém nos ajudou, alguém foi mais adiante, alguém, às vezes, tem pessoas que
às vezes nem dinheiro tinha para pagar sua faculdade. Alguém te emprestou, lembra? Alguém te emprestou, alguém depositou lá na sua conta, alguém acreditou em você. Então, que nós possamos reconhecer isso, que hoje, no sentido espiritual, no sentido da posição como servo, nós estamos na posição que nós estamos, porque Jesus foi um pouco mais adiante. E quando o Senhor falou para o profeta Elias, ali no capítulo de número 17 de 1 Reis, que ele havia ordenado uma viúva para cuidar do profeta. Agora observe bem, profeta que ora e Deus manda fogo do alto e consome o local. Agora uma viúva, quem eram as viúvas? As viúvas eram mulheres que dependiam, né? Elas eram dependentes, elas viviam de carência, né, das pessoas, das bondades das pessoas, vivia do rabisco que caía ali, das colheitas, as viúvas, o órfão, né, e o estrangeiro, e agora Deus dá uma ordem para uma viúva cuidar do profeta que ora e o fogo cai do céu. Isso é para nós entendermos que nós somos o que somos, não é por nosso próprio mérito. Alguém foi mais adiante. Assim, nós possamos aprender com a porção da palavra de Deus. Agar, ela foi uma distância de um tiro de arco. Futuramente, o seu filho iria se tornar um arqueiro. Louvado seja o nome do Senhor. Por ela ter ido um pouco mais adiante, foi um ato profético, e seu filho se tornou um arqueiro e viveu no deserto, aonde ela achou que ele iria morrer. Amém? Que Deus possa continuar te abençoando com toda a sorte de bênção. Vamos aprender com Jesus, aprender que nós hoje, irmão, nós pregamos e Deus abençoe, porque Jesus foi um pouco mais adiante. Quando você prega e Jesus batiza, não pega isso para você, não ache que é você. Sempre lembra de Mateus 26, 39. E ele indo um pouco mais adiante. Cantoras, cantor, pregador. Quando você pregar, quando você cantar, e a glória de Deus e mudar, encher a casa, não carrega isso achando que é você, porque você orou, porque você jejuou, porque você lê muito a Bíblia. Não, isso é um dever de nós como cristão. Mas lembra, o seu ministério vai ter mais sucesso quando você lembrar. Hoje eu estou na posição que eu estou. É porque Jesus foi um pouco mais adiante. Amém? Que Deus possa continuar nos abençoando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Continua lá deixando o seu like, o seu comentário. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal do pastor Robson dos Santos. Deus abençoe e até o próximo vídeo.